Olá, meus queridos alunos do sexto ano. A nossa aula de hoje será sobre o sistema nervoso, certo? Nós vimos que os nossos movimentos estão relacionados com dois sistemas, praticamente, sistema esquelético e sistema muscular. Existe outro sistema também que vai auxiliar na coordenação desses movimentos, como esses movimentos eles vão ser realizados. Esse sistema é chamado de sistema nervoso. Vamos ver aqui um pequeno exemplo para a gente entender como seria essa coordenação dos movimentos. Se alguém aqui já aprendeu a andar de skate, ou já tentou andar de skate alguma vez, viu que no início é um pouco difícil, você vai tendo dificuldades, mas depois você consegue ir aprendendo quando você vai treinando, vai se esforçando. O que isso acontece? O seu sistema nervoso ele vai coordenando os seus movimentos até que você consiga realizar esses movimentos coordenados, que nesse caso aqui é andar de skate, tá? E essa função de coordenação é justamente do sistema nervoso, tá? Outro exemplo também que nós podemos citar é quando alguém anda de bicicleta. Quem nunca ouviu aquela frase, quando a gente aprende a andar de bicicleta, nunca esquecemos. Então, essa função de aprendizagem e memorização também faz parte do sistema nervoso. É atribuído ao nosso sistema nervoso. Então, nós vimos já algumas funções aqui do sistema nervoso. Funções de coordenar os nossos movimentos, funções de aprendizagem e funções de memorização, certo? E nós vamos aprender aqui o que seria o sistema nervoso, qual é a principal célula que faz parte do sistema nervoso, quais são suas funções. Certo? Olha só, gente. Grande parte do nosso aprendizado ele depende da memória, que vai ser processada pelo nosso sistema nervoso, especialmente graças ao nosso cérebro, tá? Além disso, o nosso sistema nervoso também é responsável por inúmeros processos que vão garantir a nossa sobrevivência, como os nossos sentidos, o pensamento e alguns atos reflexos também, que são aqueles atos mais rápidos que nós temos em relação a um estímulo que nós sofremos do nosso ambiente, certo? Olha só, gente, esse aqui são os objetivos da nossa aula, tá? Vocês podem pausar o vídeo, anotar os objetivos se vocês quiserem, tá? No caderno de vocês. Vamos aqui para algumas perguntinhas para a gente entender sobre células nervosas. Como são chamadas as células do tecido nervoso? Neurônios ou condrócitos? Tenho certeza que vocês iriam marcar neurônios, não é? Como são chamadas os prolongamentos dos neurônios? Aí nós temos duas regiões que fazem parte dos neurônios, que são chamados de dendritos e axônios, tá? São dois prolongamentos que fazem parte. Ah, professor, então os neurônios são as únicas células que fazem parte desse sistema nervoso, que estão presentes nesse sistema nervoso? Não. Existem algumas células ainda que vão envolver o axônio, que é uma região das células nervosas, que são chamadas de células de Schwann, tá? Essa aqui. Muito bem. Então, olha só, gente, aqui nós temos um exemplo, olha só, de um neurônio, todas as regiões que fazem parte do neurônio, tá? Então, esses neurônios, elas são as principais células do tecido nervoso, tá? E são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, que nós iremos aprender na nossa aula. O que é um impulso nervoso, tá? Que esse impulso nervoso vai ter transmitido a outras células por meio desses neurônios, tá? E esse neurônio no sistema nervoso, eles são considerados unidades morfofuncionais. O que é, professor, a palavra morfofuncional? Os neurônios, eles fazem parte tanto da estrutura do sistema nervoso, eles compõem a estrutura, como eles mesmos realizam essa função de propagação do impulso nervoso. Então, eles possuem a função de propagação e função de formar a estrutura. Por isso que é chamada de morfofuncional. Tá bom? Na maioria das vezes, esses neurônios eles atingem poucos micrômetros de comprimento. Em alguns casos, eles podem atingir até cerca de 1 metro de comprimento. Tá? Então, eu quero que vocês, uma função aí, tá? Para vocês pesquisarem
qual é o neurônio que pode atingir até 1 metro de comprimento, tá? Me respondam na próxima aula. Vamos conhecer aqui as principais partes desse neurônio. Nós podemos ver aqui que temos até 8 partes, né? Mas eu vou cobrar de vocês que vocês aprendam pelo menos as 3 principais partes. Quais são elas? Os dendritos. Observem aqui que eu tenho os dendritos, tá? Esses dendritos são prolongamentos dessa célula, tá? Que vão auxiliar no impulso nervoso. Nós temos o chamado corpo celular, tá? Que é o corpo da célula. E esse aqui, o dendrito, vai ser um prolongamento desse corpo celular. E nós temos uma outra região, olha só, que é chamado de axônio. Toda essa região aqui, olha, todo esse prolongamento aqui é chamado de axônio. Então, quais são as 3 principais partes do neurônio? Dendritos, corpo celular e axônio. Professor, essas 3 são as únicas partes do neurônio? Não, nós temos outras partes, como, por exemplo, o núcleo. Tá? Nós temos o núcleo que contém o material genético, não é? Nós temos essa região aqui, olha, que são algumas células que fazem parte também desse neurônio, que são chamadas de célula de Schwann, tá? Que vão estar aqui, olha, nessa região do axônio, tá? Olha só esses pontinhos aqui, essas células, são células de Schwann. Nós temos aqui, olha, essa bainha que vai envolver o axônio, que é chamado de bainha de mielina, tá? Que vai ser muito importante também para o sistema nervoso. Nós temos algumas regiões que são chamadas de nódulos de Henle, tá? E por último, aqui no final do axônio, nós temos as chamadas terminações axônicas. Outra coisa que eu peço que vocês façam, um desenho do neurônio e coloquem as principais partes desse neurônio. Esse desenho vai ser aonde? No caderno de vocês, tá? Façam lá o desenho e coloquem as principais partes do neurônio nesse desenho que eu vou perguntar para vocês na nossa próxima aula, tá? Vamos fazer aqui uma pequena atividade aqui só para avaliar quais são essas regiões do neurônio. Então, olha só, para vocês responderem, vocês podem pausar o vídeo e tentar descobrir qual é essa região, a primeira, a segunda e a terceira. Depois que vocês responderem, vocês dão um play no vídeo para descobrir, tá? Olha só, essa primeira região aqui é a região chamada de axônio, tá? Nós temos aqui o axônio. Essa região, essa bainha aqui, ela é chamada de bainha de mielina, tá? E por último, nós temos no final do axônio as chamadas terminações axônicas. Tá? Vamos ver se está certo? Muito bem. Na nossa aula, na videoconferência, eu vou fazer alguns desses testes aqui com vocês, tá? Então, não esqueçam de fazer o desenho, tá? Para a próxima aula. Olha só, para a gente finalizar aqui nossa introdução ao sistema nervoso, nós vamos entender que no nosso corpo humano, a natureza desenvolveu 2 mecanismos relacionados à coordenação e controle das nossas funções orgânicas. Como assim, professor? Quem é que vai comandar a atividade, por exemplo, do nosso sistema digestório, do nosso sistema respiratório? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos respirar, nós precisamos respirar mais oxigênio porque nós estamos desenvolvendo muita atividade física, por exemplo. Quem é que vai coordenar esses movimentos? O meu corpo ele precisa de mais carboidrato, de mais açúcar. Quem é que vai coordenar esses movimentos, controlar essas funções? Serão esses 2 mecanismos, esses 2 sistemas, sistema nervoso e sistema endócrino. Nós temos 2 diferenças aí nesses sistemas nervoso e endócrino. Primeiro, o sistema nervoso é uma resposta mais rápida, tá? Um sistema que tem uma resposta mais rápida. Ele vai controlar, tá? Ele vai funcionar como uma rede elétrica de comunicação que, através dos impulsos nervosos, atingem os órgãos com grande rapidez, ou seja, ele tem uma resposta mais rápida
que o nosso corpo necessita. Imagina só, gente, aí um prédio cheio de circuitos elétricos. Eu tenho muitas tomadas, muitas lâmpadas em todas essas regiões. Então, eu tenho lá vários circuitos elétricos, né, nesse prédio. No nosso corpo, nós temos vários circuitos que são formados por esses neurônios, tá? Por esse sistema nervoso. E por lá irão passar também vários impulsos elétricos, impulsos nervosos que irão comandar essas funções do nosso organismo com mais rapidez, certo? E nós temos também um outro sistema que vai auxiliar nessas funções, no controle e coordenação dessas funções, que é o chamado sistema endócrino. Olha só, o sistema endócrino ele vai atuar a partir do quê? Ele vai atuar a partir dos hormônios. Então, ele vai atuar quimicamente por meio de hormônios. E essas respostas elas vão ser mais lentas, porém, elas vão ter uma duração mais rápida. Tá? Então, os hormônios vão atuar controlando essas funções orgânicas e coordenando. Tá? Então, o sistema nervoso vai ser um sistema que vai atuar por meio de impulsos nervosos, respostas mais rápidas. Já o sistema endócrino vai ser um sistema que vai atuar por meio de hormônios, porém a resposta vai ser um pouco mais lenta. No entanto, essa resposta vai ser mais duradoura, certo? E esses dois sistemas eles vão atuar intimamente, eles vão atuar juntos, coordenando essas atividades, tá? Essas atividades do nosso corpo, eles vão atuar equilibradamente, tá? Essas são nossas funções do nosso corpo. Então, gente, olha só. Durante assistir esse vídeo, façam um resumo. Não esqueçam de pesquisar qual é o neurônio que tem aproximadamente 1 metro de comprimento, que pode alcançar até 1 metro de comprimento, tá? Fazer o desenho do neurônio e colocar as suas principais partes, tá? E fazer o resumo dessa nossa videoaula para a nossa aula que vem. Tá, gente? Qualquer coisa, podem mandar mensagem, tá? Qualquer dúvida, anotem para nós tirarmos na nossa videoconferência, tá? Até mais e fiquem com Deus, gente. Um abraço.